Ele visita a Câmara Municipal de Bauru para uma merecida moção de aplauso em relação à organização, através da sua fundação, do Arraiá Solidário, que inspira gerações e trouxe sonhos e levou milhares de famílias, crianças, pais, amigos, tios, primos, de toda a região de Bauru, de lugares distantes, aqui para o Bauru Clube. Tenente Coronel Marcos Pontes, obrigado por conversar conosco. Olha, um prazer e já antecipadamente eu agradeço muito por todo o carinho demonstrado aqui, não só pela moção, com os nossos integrantes da Fundação, mas também de forma geral, né, na recepção aqui da nossa Fundação. Quando a gente fez a matéria contigo lá para divulgar o evento, a gente falou sobre a questão de sonhos e esperanças, porque era nítido essa expectativa. Quando a gente olha o vídeo institucional que você nos apresentou aqui na TV Câmara, fica mais patente ainda que isso acabou se consolidando, não só se realizando. Isso é muito bacana, porque você vê o rosto das crianças, o olhinho delas ali. Eu faço questão de passear pelo evento todo para conversar com as pessoas, conversar com os expositores, tudo. E é muito gostoso você ver as famílias ali olhando os aviões e olha robótica, olha foguetes, e você vê motores de aviões, e você vê o olhinho deles pensando lá na frente, pô, eu posso ser piloto, eu posso ser engenheiro. Isso é muito bacana. E particularmente para mim, aquela passagem do 14 bis no final com a Esquadrilha da Fumaça, aquilo ficou mais ou menos como um ícone dessa ideia de inspirar gerações, né? Você vê que Santos Dumont inspirou tantas gerações e vem ali o passado passando com Santos Dumont, com o presente, com a Esquadrilha da Fumaça. Aí quando você vê ele já seguindo na pista, você vê o futuro ali, né? E numa dessas filmagens que eu vi, tinha um garotinho, né? Eu não conseguia, essa filmagem não era minha, então eu tinha um garotinho assim olhando para o 14 bis, indo lá, entendeu? Então ficou um negócio muito bonito, assim, muito representativo disso. Agora, Marcos, para falar do futuro, a gente tem que falar do presente, falar de pátria educadora, da questão da educação. Desses olhos não bastam que eles só brilhem. A inspiração está posta, a sua imagem é fundamental em relação a isso, por ter ido ao espaço sideral. Isso no ideário, dentro do imaginário da cabeça das crianças e jovens, é algo sensacional e difícil de dimensionar. Agora, o país está cuidando desses processos para a missão espacial, o projeto espacial, como deveria? Essa é uma ótima colocação, porque você sabe que eu sou palestrante também, além de astronauta, e eu falo muito sobre motivação. Mas é importante ressaltar que motivação sozinho não resolve o problema. Você precisa de disciplina, você precisa de trabalho para que aquela motivação tenha um resultado prático na vida. E aí a gente entra nessa parte, que eu acho que o país, em termos de educação, ciência e tecnologia, necessita de medidas importantes, urgentes, embora muita gente não perceba isso, mas é urgente porque o resultado disso vai sair daqui a 20 anos. Mas se você não começar agora, esse distanciamento das tecnologias que serão necessárias para o país daqui a 20 anos vai se tornar cada vez maior. Entende o que eu estou falando? A gente tem aumentado a demanda, né, em termos de tecnologias, em termos de comunicação, em termos de sistemas para resolver problemas e trazer perspectivas para o país que são conseguidas através de ciência, tecnologia e educação. E não tomando providências agora, a gente está cada vez mais distante desse futuro que a gente precisa criar. E não é opção, não é assim, eu gostaria de, é necessidade. A gente precisa ter um sistema de ciência e tecnologia próprio para o país, muito bem desenvolvido. Hoje em dia, conhecimento é o que é mais caro em qualquer tipo de indústria que você queira participar, e está se tornando cada vez mais a essência de tudo. Não é nem a fabricação propriamente dito, mas é saber o que e como vai ser fabricado aquilo lá, e como você vai desenvolver talentos ou qualificar pessoas para aplicar aquilo e trabalhar com aquilo. A gente não tem feito muito isso aqui no país. Isso me deixa muito preocupado, inclusive, porque você vê muitas coisas emergenciais sendo feitas e a gente precisa dar um pouco mais de cuidado nas coisas essenciais também. Nesse caso, o orçamento brasileiro, as demandas, como está as relações bilaterais? Você foi há 11 anos, lá estamos completando 11 anos da missão espacial, e teve um direcionamento específico de um programa onde o Brasil, para quem não sabe, inclusive, teve que demandar muito pouco recurso para aquela situação. Agora, um programa desse porte não dá para ficar tratando de forma imediatista aqui, como você está mencionando. Não dá. Precisa de um planejamento, precisa de uma execução de um projeto de longa duração,
E dentro desse projeto a gente tem que contemplar a educação também. O pessoal fala que eu sou meio obcecado por educação, desculpa, mas é necessário. A gente precisa dessa base de educação para formar profissionais competentes para direcionar esse negócio todo, né, e dirigir esses projetos e assim por diante. Mas a gente precisa dar mais ênfase a isso. Quer ver exemplos simples assim disso, mas importantes? Quando você faz uma comparação com as universidades públicas americanas, com as universidades públicas do Brasil, uma primeira coisa que vai ficar descaradamente evidente é a quantidade de recursos que eles têm nas universidades, quantidade de laboratórios e pesquisas que são desenvolvidos. E quando você compara com o estado lamentável que tem muitas das universidades públicas no Brasil, acabei de ver uma reportagem há poucos dias aí de coisas enferrujadas, sala pingando, banheiro sem condição nenhuma, desde a coisa básica, imagina laboratório, imagina outras coisas assim. Da onde vêm esses recursos que acontecem nas universidades lá? Vem da iniciativa privada, a participação direta da iniciativa privada dentro da universidade pública, participando em projetos, pagando para que sejam desenvolvidos projetos, sem a intermediação de alguma fundação, alguma coisa. É evidente lá, você chega numa universidade, no MIT, por exemplo, ou em outras universidades, lá você vai ver prédios com nomes de empresas, completamente permitido. Tenta colocar dinheiro numa universidade pública da sua empresa aqui, você vai ver que você não consegue. Exemplo simples, mas que pode ser modificado através de uma legislação mais apropriada para tratar a universidade pública, não como um órgão público qualquer, que não pode ter uma negociação com empresa privada, mas como algo que vai produzir para a iniciativa privada, vai produzir profissionais, produzir projetos e outras coisas. Então, isso é um exemplo só. E tem muitas coisas que podem ser feitas. Falando de projetos relacionados à questão do espaço, é lógico que como leigo aqui, tirando o horizonte das pessoas, que é muito mais do que conquistar o espaço sideral em si, tem uma série de projetos de alta tecnologia envolvidos nisso, em escala, segmentados em cada uma das suas especialidades. O que o mundo está discutindo nesse momento que você pode comentar para a gente em relação ao espaço, questão de distância, não é nada disso, é outra coisa, para a gente se fustigar em relação um pouco a isso? Atualmente o que acontece é o seguinte, a gente tem o que a gente chama de órbita próxima da Terra, como uma estação espacial, e já tem uma segunda estação sendo construída também, que é a Bigelow, já está com 2 módulos no espaço, que o objetivo principal dessas estações é a produção de ciência e tecnologia para uso na Terra e possíveis estudos para um avanço, vamos dizer, em maior distância, maior tempo no espaço. Essas iniciativas a baixa altura, vamos chamar assim, a órbita baixa, elas vão passar para a iniciativa privada. Então, dentro da programação da NASA, que acaba liderando esses tipos de esforços no mundo, a ideia é passar isso tudo para a iniciativa privada, então voos suborbitais para transporte de carga, logo mais para transporte de passageiros, também entre um continente e outro. Né? Vai ser cada vez mais comum o homem visitar o espaço sideral? Mesmo para uma viagem, você vai sair daqui e vai para a Austrália, por exemplo, você pode fazer um voo suborbital e chegar na Austrália, algo desse tipo. Além disso, as estações espaciais vão ser usadas para pesquisa, usadas para entretenimento, turismo e etc. Então, muitas dessas coisas vão ser feitas por empresas privadas próximas da Terra. As agências espaciais, como NASA, Agência Espacial Europeia e todas as que são agregadas à Agência Espacial Europeia, Agência Espacial Japonesa, Rússia, etc., a ideia é ir além da órbita da Terra, ou seja, missões para a Lua, missões para Marte, missões para asteroides, e tem muitas coisas já sendo desenhadas para isso. Então, na década de 2020, possivelmente a gente vai ter uma missão para um asteroide, né, para alguns exercícios. Em 2018, o SLS, que vai ser o maior foguete já construído, né, maior do que o Saturno V, que ia para a Lua, vão ser feitos os testes do SLS lá no Kennedy, no Cabo Canaveral. A cápsula Orion, que deve ficar no topo do SLS para essas missões de longa distância, ela já foi testada a 37 mil metros, então 37 mil quilômetros. Então é uma cápsula que ela vai estar nesse foguete. Você pode colocar ela, por exemplo, na Lua. Você pode colocar ela em Marte. Lógico que é um foguete com a capacidade de levar não só a cápsula, como um sistema de propulsão e de saída de órbita da Terra, etc. Esse sistema, então, em 2018 vão ser feitos os testes, da década de 2020, asteroide e Lua, década de 2030, Marte. Esses são os próximos passos. E tudo isso
capitaneado pela NASA e outras agências em conjunto. Eu gostaria de ver o Brasil junto disso também. Né? Então, tem muita coisa acontecendo nesse sistema. Próximo da Terra, a questão de satélites, a gente abandona um pouco aquele conceito anterior de um satélite grande de 5, 6 toneladas, fazendo uma função específica, como, sei lá, a observação da Terra, e com um custo bastante alto e que tem que ter uma confiabilidade muito grande em um só veículo, sendo transferido para uma constelação de satélites menores, em que você pode ter uma confiabilidade menor para cada um dos satélites, mas como eles participam de uma constelação, se você perder um, não vai fazer tanta diferença operacional e ele pode ser reposto, né, muito mais fácil, muito mais barato e com tempo de passagem muito menor, né, para ajudar em agricultura, preservar ou proteger a população no caso de catástrofes, etc. Então, para prever enchentes e tudo isso. Então, é uma possibilidade muito grande agora para o futuro, já estão sendo lançados essas constelações de satélites. Então, não é ilusão que o homem literalmente vai ver o seu modo de vida aqui, nessa terra de passagem, cada vez mais e de forma muito mais tecnológica. A tecnologia aqui vai aumentar e o homem nós temos que nos adaptar à vida no espaço. E aí que vem um ponto difícil, porque a tecnologia, a gente consegue desenvolver a tecnologia para suportar as dificuldades do voo espacial. Mas o corpo humano continua sendo o nosso calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, a parte mais frágil de todo esse sistema. Porque a gente é susceptível à radiação, a gente é susceptível ao 0G por muito tempo e assim por diante. Tem uma série ou altos fatores de carga, então, ou atmosferas mais complexas ou diferentes. Então, o ser humano ainda continua sendo o ponto difícil disso, a fragilidade do corpo humano. Mas com as pesquisas que têm sido feitas, eu acredito que com a própria evolução do ser humano na necessidade de se, ou no desejo de estar mais distante da Terra, trabalhando nesses ambientes, o nosso corpo ele vai se adaptando melhor. Eu perguntar se vale, de certa forma, Darwin nessa história aí, ao longo do tempo, lógico, em escala. Eu imagino... Foi se readaptando tanto? Eu imagino que sim, sabe? Porque você vê a capacidade que a gente tem como ser humano de se adaptar às condições mais difíceis do planeta, né? A gente vive aqui no Brasil, graças a Deus, numa situação, né, climática muito favorável em termos de temperatura e etc. Mas quando você pensa nas pessoas que vivem próximo dos polos, por exemplo, ou em condições de deserto, você fala, como é que esse pessoal consegue sobreviver numa situação dessa? Mas é adaptação. Né? Eu imagino que com o tempo, com a necessidade, com a vontade do ser humano sair da Terra, o nosso corpo vai se adaptando. Duas últimas curiosidades do seu tempo aqui. Uma, eu comentei com você fora do ar, falando da Coreia do Norte com os Estados Unidos, discutindo de forma verbal, a gente fica com medo, com receio lá de cá, meio seria catastrófico, lógico, uma terceira guerra ainda que localizada, que hoje isso tem dimensões gigantescas, e os coreanos falam do domínio da tecnologia de transporte de ogivas de forma concentrada, o que mudaria completamente a história de relação de poder. Como é que você vê isso na sua cabeça? Toda vez que você fala no potencial atômico de países, é sempre um assunto muito delicado. Né? Agora eu vou trocar o chapéu aqui, colocar o chapéu da ONU como embaixador da ONU para falar um pouquinho sobre isso. É uma situação delicada pelo seguinte, obviamente você não pode impor um desejo externo à soberania de qualquer país, né? Que isso feriria uma série de acordos, uma série de situações, mas por outro lado você tem que também proteger o interesse ou a vida, em alguns casos, da maioria. Sim. A Coreia, na situação que ela se encontra ali, lógico que ela representa um potencial risco a toda aquela região e, quem sabe, ainda mais longe. O risco maior que a gente vê assim, é essa possibilidade, vamos dizer assim, tiro em rajada de mísseis, que você consegue proteger, eliminar alguns, mas escapar possivelmente um ou dois podem passar e um só é necessário para fazer um estrago muito grande, mas eu não acredito, sinceramente, que isso vá acontecer nos próximos tempos. Eu acho que isso aí vai ferver, vai ficar uma situação difícil, diplomaticamente difícil de se resolver, mas com a interferência positiva das outras nações ali do lado e o uso do próprio poderio econômico dentro desse sistema, eu acredito que isso aí vai se amenizando com o tempo
e vai passar. Mas é bom lembrar que sempre fica a situação de risco ali. Em todo país que tem acesso a uma tecnologia nuclear, ele também tem que ter, junto com esse acesso, uma responsabilidade muito grande, né? Do meu ponto de vista, para falar a verdade, embora eu trabalhe com ciência, eu sou completamente avesso a esse tipo de tecnologia nuclear usada para isso. Tecnologia nuclear para energia, etc., 100%. Tecnologia nuclear usada para fazer bomba, para tentar destruir as outras pessoas com aquilo, isso não faz sentido no que a gente chama de comportamento inteligente que a gente espera que um ser humano tenha. Tá, a última curiosidade que me veio aqui para colocar para você, se tem efeito colateral, depois de 11 anos do programa, como é isso fisicamente? Eu sei que você tem uma série de protocolos que você cuida disso, mas... Tem. O espaço ele é muito agressivo com relação à fisiologia humana. Um dos problemas principais, evidentes, no caso, é a radiação. Então, você passa 10 dias no espaço, é como se você passasse um ano trabalhando com radiação direto. Na NASA, a gente assina protocolos, alguns waivers, vamos dizer assim, para que você isente a instituição de qualquer efeito legal com relação a isso, e também para que a gente não saia fora do voo, não se aposente antes do tempo, porque senão você cai fora da tabela de radiação do Departamento de Trabalho, aí você não pode voar mais, etc., né? Então, esse é um dos pontos, radiação. O segundo ponto importante é que o corpo é muito econômico com relação aos seus sistemas e à produção, por exemplo, de células ósseas. Então, quando você está no espaço por causa da microgravidade e você não tem o peso do seu corpo sobre os ossos principais, com isso o corpo não produz as células ósseas na mesma velocidade que aqui, você tem a osteoporose. É outro problema sério, a gente acaba usando o nosso corpo como laboratório, né, para estudos sobre osteoporose. E não adianta tomar cálcio no espaço, que o corpo não aceita, acaba se transformando em pedras nos rins. Então, não é uma boa ideia fazer isso. Aí você tem alterações por causa da redistribuição de líquidos, alteração do sistema cardiovascular, alteração no sistema imunológico, alteração do sistema hormonal. Então, o corpo ele sofre muito com o espaço. E por isso que a gente tem acompanhamento médico a vida toda. Você vai engordar, emagrecer, isso é bobagem. A parte mais importante é a questão de hormônios que acabam regulando uma série de coisas. Eu não entendo muito disso, mas os médicos lá vivem olhando na gente com relação a isso. Mas isso aí faz parte do trabalho. Tá bom, Marcos, obrigado. Parabéns pelo evento, parabéns pelos sonhos que se confirmaram aqui, como a gente disse, na origem no espaço, e que você volte para lá. Se Deus quiser, olha, obrigado novamente, eu agradeço de coração aqui à Câmara, a todos aqueles que participaram, né, que de alguma forma ajudaram na organização desse evento, né, do Arraiá Aéreo. Eu recebi o prêmio, mas eu só sou vamos dizer assim, o mensageiro, porque na verdade esse prêmio é para todas essas pessoas que trabalharam muito para que isso acontecesse. Então, a elas que eu agradeço e a todos aqueles que participaram do Arraiá, obrigado por estarem lá, espero que estejam com a gente da próxima vez também. Um abraço. Massa fechada. Atenção para a liberação do mecânico. Já são para o fechamento do cantinho. Já uma ligada. Já ao de acionamento. Já o VHS fechado.